Certo, então no primeiro julgado, o STJ tentou resolver esse problema aqui. É possível que na liquidação, em cumprimento de sentença, se modifiquem os índices de juros de mora e correção monetária? E aí, o que você acha dessa pergunta aqui? E aí, aqui é o Rei Li, e hoje eu vim falar com vocês sobre o informativo especial do STJ número 14. Quando a gente estuda jurisprudência, a gente sempre fica na dúvida sobre quais julgados seriam mais importantes, né? A gente vê um informativo do STJ com tantos julgados, e aí o que eu vou saber daqui, o que é mais importante? E o interessante é que o próprio STJ já diz o que é mais importante dos seus julgados. São os informativos especiais que ele lança, e até hoje já lançou 14. Agora, em janeiro de 2024, lançou o número 14, que nós vamos ver hoje. Eu transformei esses julgados em perguntas e respostas, em flashcards, que vão ajudar a gente a pensar no que a gente está lendo, no que a gente está vendo, memorizar esse assunto e nunca mais errar nas provas e concursos. Vamos lá? É possível que na liquidação, em cumprimento de sentença, se modifiquem os índices de juros de mora e correção monetária? E a resposta é a seguinte: regra, não. Mesmo sendo juros legais questão de ordem pública, ofende a coisa julgada, alteração de índices de juros e correção monetária posterior ao advento do Código Civil de 2002 e a Lei 11.960 de 2009. Então o STJ definiu que, realmente, juros de mora, correção monetária, essas são questões de ordem pública, mas modificar isso aqui depois do trânsito em julgado, já no cumprimento de sentença, ofenderia a coisa julgada. Então, entre a coisa julgada e a questão de ordem pública, o STJ privilegiou a coisa julgada. Entretanto, ele disse, e ele lembrou que a aplicação ou modificação de tais consectários, ou seja, juros de mora, é possível em algumas circunstâncias. E ele fez um compilado dos julgados do STJ e do STF até hoje. São 3 casos. Primeiro, quando não houver prévios debates sobre eles, ou seja, na sentença, no julgado, não foi trazida a questão do juros de mora. Segundo, quando a lei que altera o regime de juros é superveniente à decisão que os fixou, então apareceu uma lei nova sobre os juros de mora. E terceiro, se a decisão que os fixou é posterior a 17 de maio de 2018, data em que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI 2332 do Distrito Federal. Aqui estão falando de regime jurídico dos juros compensatórios e dos honorários advocatícios na desapropriação. Então esse terceiro caso aqui é o caso de desapropriação. Lembrando lá o que disse a ADI 2332, o STF fixou algumas teses, foram 4 teses, só para lembrar. Primeira tese, é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração pela emissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. Segunda tese, a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriação corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. Terceira tese, são constitucionais as normas que condicionam a exigência de juros compensatórios à produtividade da propriedade. E quarta tese, é constitucional a estipulação de parâmetros mínimos e máximo para a concessão de honorários advocatícios de desapropriação, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários. Beleza? Essa foi a ADI 2332, muito importante, e é esse terceiro caso aqui em que será possível sim a modificação de juros de mora posteriores à sentença. Muito importante esse julgado, hein? Anota aí que vai cair. Próxima, a limitação temporal para a dedução de juros sobre capital próprio, JCP, referentes a exercícios anteriores. E aí, o que você acha dessa aqui? E a resposta é a seguinte: não há essa limitação. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado por ambas as turmas de competência tributária no sentido de que a legislação, notadamente o artigo 9º da Lei 9429 de 95, não impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre o capital próprio referente a exercícios anteriores. A limitação temporal a que se refere a norma diz respeito à data de pagamento dos juros sobre o capital próprio aos sócios acionistas. Então, a limitação é quanto à data de pagamento e não quanto à dedução dos juros sobre o capital próprio sobre as empresas, ok? Vamos para a próxima. A interposição de recurso administrativo por plano de saúde que foi multado pela ANS afasta a incidência dos juros moratórios que incidiriam a partir do dia seguinte ao vencimento disposto no auto de infração? E aí, o que você acha dessa aqui? O plano de saúde interpôs um recurso administrativo. Ele foi multado pela ANS, sofreu um auto de infração pela ANS, foi multado e interpôs um recurso administrativo.
Esse recurso afasta a incidência de juros moratórios que incidiriam a partir do dia seguinte ao vencimento do disposto do auto de infração. E aí, os juros moratórios ficam suspensos, ficam afastados nesse período do recurso administrativo, sim ou não? E a resposta é a seguinte: não. A interposição de recurso administrativo não afasta a incidência de juros moratórios, os quais devem incidir a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo previsto para pagamento da multa administrativa. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. E a pergunta é a seguinte: quantos recursos hierárquicos pode manejar o servidor público submetido ao PAD? E aí, essa é a dúvida, essa foi a dúvida levantada pelo servidor lá no STJ. A Lei 9784 garante, no máximo, 3 instâncias administrativas. Então, no máximo, quantos recursos administrativos, quantos recursos hierárquicos pode manejar o servidor público submetido ao PAD? Conta aí e responde que eu quero ver. E a resposta é a seguinte: no máximo 2 recursos, são 2 recursos no PAD. Por quê? Ainda que o artigo 57 da Lei 9784 preveja que o curso recursal por até 3 diversas instâncias administrativas, não será dado ao sucumbente manejar 3 suscetíveis recursos, mas somente 2, um perante a instância de origem e o segundo junto à instância administrativa imediatamente superior, sob pena de se percorrer 4 instâncias administrativas, ou seja, são 2 recursos. Primeiro é julgado o caso dele, ele interpõe um recurso, vai para a segunda instância. É julgado na segunda instância, ele pode interpor o segundo recurso e vai para a terceira instância, então 3 instâncias administrativas. Se ele pudesse interpor 3 recursos que ele estava querendo, teria 4 instâncias administrativas. Então, cumpre salientar que a Lei 8.112 de 90, que é a lei que trata sobre o processo administrativo disciplinar, o PAD, embora não defina o número de instâncias percorríveis, traz previsão similar quanto ao processamento do recurso, no sentido de que o recurso será interposto perante a autoridade que proferiu a decisão recorrida, isso é, a instância ACO. Diz o seguinte: o recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 107, parágrafo 2º da Lei 8.112. Legal esse julgado, né? Interessante. Vamos para a próxima? Caso concreto. O caput do artigo 54 da Lei 11.784 de 2008 institui, a partir de 1º de março de 2008, a gratificação de atividade de combate e controle às endemias, H100, devido aos ocupantes dos cargos de agente auxiliar de saúde pública, agente de saúde pública e guardas endemias, do quadro de pessoal do Ministério da Saúde e do quadro de pessoal da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, regidos pela Lei 8.112 de 90. Como condição para pagamento, a norma estabeleceu que seria devida a gratificação de atividade, combate e controle às endemias, H100, de forma genérica, ou seja, independentemente de avaliação de produtividade, aos titulares dos empregos e cargos públicos que tratam os artigos 53 e 54 da lei, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle às endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas. Pergunta é a seguinte: essa gratificação, H100, é extensível aos aposentados e pensionistas? O que vocês acham? E a resposta é a seguinte: se já a incorporaram ou se tiverem paridade, sim, é extensível sim. Por quê? O STJ e o STF já decidiram no sentido de que as gratificações de desempenho, ainda que possuam um caráter pro labore faciendo, ou seja, sejam em caráter do trabalho, se elas forem pagas indistintamente a todos os servidores em atividade no mesmo percentual, elas convertem-se em gratificação de natureza genérica, extensíveis dessa maneira a todos os aposentados e pensionistas. Vamos lembrar daquelas súmulas vinculantes que tratam da GDATA, GEDAST, aquelas gratificações de desempenho, né? E a lógica é a mesma. Essas gratificações foram criadas no sentido de incentivar a produtividade, né? Seriam pro labore faciendo. Só que elas não trouxeram índices de produtividade que iriam variando o percentual a ser pago. Elas eram pagas indistintamente a todos os servidores. Elas eram gratificação de desempenho só no nome. Na verdade, elas eram gratificações genéricas. Por isso, como são gratificações genéricas, devem ser pagas sim aos aposentados e pensionistas no percentual que é pago para todo mundo, se eles têm paridade, obviamente. Dessa forma, o STJ falou,
Os aposentados e pensionistas têm direito ao recebimento da H100 no mesmo valor que os servidores da ativa, nos termos do artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, desde que tenham preenchido os requisitos para a aposentação até 31 de dezembro de 2003, aquele regime previdenciário anterior, anterior a 2003, anterior à reforma, artigo 7º da emenda 41 de 2003, ou que se aposentaram com as aplicações da regra de transição do artigo 6º da emenda 41 de 2003, as regras de transição dessa reforma de 2003, ou no artigo 3º da emenda 47 de 2005, com a paridade de vencimentos. Então, se tiverem paridade, sim, devem receber sim. A paridade é justamente isso, é aquele benefício, aquela garantia que tinham os servidores antigamente, eles tinham paridade, que se aposentando, todo o aumento salarial, toda a gratificação genérica, todo o benefício que tivessem os servidores da ativa, eles também teriam. Isso era a garantia da paridade. Então, o STJ decidiu a gratificação especial da atividade de combate contra as endemias, H100, é extensível aos aposentados e pensionistas que se enquadrarem na hipótese legal, pressupondo a percepção da gratificação quando o servidor ainda estava em atividade. Então é isso. Beleza? Esse foi o julgado do STJ. Próximo, é legal a presença de cláusula de alienação fiduciária, inserida nos contratos de financiamento habitacional, patrocinados por empresa pública estadual criada para executar a política de habitação. E aí, o que vocês acham? É possível cláusula de alienação fiduciária nos contratos de financiamento habitacional pelas estatais, nessa política de habitação nacional? E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: sim, é possível sim. É possível manter a cláusula de alienação fiduciária nos contratos regidos por empresa pública estatal criada para executar a política de habitação, como também é admissível o leilão público dos imóveis quando houver a execução daquela garantia. Então isso é uma garantia da alienação fiduciária, né? Quando o devedor deixa de pagar aquele parcelamento, aquele financiamento que ele conseguiu com a alienação fiduciária, o credor vai tomar aquele imóvel consolida a propriedade no nome do credor, ele vai realizar o leilão público daquele imóvel e vai vender aquele imóvel, de acordo com a Lei 9.514 de 97. Aqui eu lembro a vocês que existem dois regimes de alienação fiduciária, pelo menos dois regimes no Brasil. O regime dos bens imóveis, da Lei 9.514, e o regime dos bens móveis, do Decreto-Lei 911. Então, são regimes diferentes. Por exemplo, a diferença entre eles. Aqui, na alienação fiduciária de bem imóvel, o credor, quando consolida a propriedade no nome dele, ele tem que executar leilão. Ele não pode vender para quem ele quiser, ele tem que fazer um leilão ou uma asta pública para vender o imóvel. Lá no Decreto-Lei 911, que fala da alienação fiduciária dos bens móveis, por exemplo, um carro em alienação fiduciária, um veículo, quando o credor consolida a propriedade no seu nome, ele não precisa realizar esse leilão aqui, não. Ele vende para quem ele quiser aquele imóvel, aquele móvel, aquele carro, aquele veículo, aquele bem que foi vendido com alienação fiduciária. Então, essa é uma grande diferença dos dois regimes de alienação fiduciária que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai resolver alguma questão, quando a gente vai resolver algum problema de alienação fiduciária. Do que a gente está falando? É um bem móvel? Bem móvel, Decreto-Lei 911. Bem imóvel, Lei 9.514 de 97. Então, esse é um detalhe muito importante. Então, o STJ diz que é possível sim alienação fiduciária em empresas estatais, empresa pública estadual, e como também é admissível o leilão público dos imóveis quando houver a execução daquela garantia. Por sua vez, não há previsão legal que estabeleça a ilegalidade de inclusão de cláusula de alienação fiduciária nas aquisições de imóvel para moradia popular. Ao revés, o atual artigo 26A da Lei 9.514, 97, expressamente admite o emprego da garantia nos contratos de operações de financiamento habitacional, pelo que qualquer comando em sentido diverso seria flagrantemente contra legem. Muito interessante esse, hein? E aí, só por esse julgado já valeu aquele like, já valeu aquele gostei, hein? Se você tá gostando desse conteúdo, se você gosta desses flashcards, dessa forma de estudar, deixa aí seu like, deixa aí seu gostei, porque só assim eu tenho como saber que esse conteúdo está sendo útil para você de alguma forma e posso fazer mais deles. Deixa aqui embaixo também o seu comentário sobre qual julgado você acha mais interessante, o que você está achando desses vídeos,
que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Valeu? Então vamos para a próxima? O entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.201.993 de São Paulo, que formou o tema 444, no sentido de que a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora. Esse tema 444 pode ser aplicado em relação aos demais responsáveis tributários, como os fiadores? E aí, pode ou não pode? O tema 44 diz o seguinte: a decretação da prescrição para o redirecionamento, ou seja, redirecionamento, a Fazenda Pública está cobrando um tributo, algum crédito tributário da pessoa jurídica. Ela não achou a pessoa jurídica, tem algumas situações previstas em lei, ela redireciona para outra pessoa jurídica, controladora, ou para algum sócio. Esse é o redirecionamento. Então, é possível, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe que seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública. Então, a gente tem redirecionamento, aqui ele tem prazo de 5 anos para esse redirecionamento, a prescrição, né? Então, para decretar essa prescrição, tem que comprovar inércia da Fazenda Pública. A Fazenda Pública ficou parada no lustro, no período de 5 anos, que se seguiu a citação da empresa originalmente devedora. Então, desde a citação, 5 anos para a administração pública redirecionar a execução fiscal. Se houver inércia da Fazenda Pública, se ficou comprovada a inércia da Fazenda Pública nesses 5 anos, aí sim prescreveu e a Fazenda Pública não pode mais realizar o redirecionamento. Essa prescrição se aplica também na relação dos demais responsáveis tributários, por exemplo, fiadores, para cobrar os fiadores, também conta esse prazo de 5 anos com inércia da Fazenda Pública? Sim ou não? E a resposta é a seguinte: sim, conta sim. Embora o precedente qualificado tenha apreciado o redirecionamento contra os sócios na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, os fundamentos adotados contra a contagem do prazo prescricional, à luz do artigo 174 do CTN, podem ser aplicados em relação aos demais responsáveis tributários, sim, como na hipótese que a recorrente passou a integrar a lide na condição de fiadora, conforme previsão do artigo 4º da Lei 6.830 de 80, a Lei de Execuções Fiscais, a LEF. Então foi esse o julgado do STJ. Pode sim, se aplica sim aquele prazo de 5 anos para a cobrança dos fiadores, beleza? Vamos para a próxima. Os encargos financeiros decorrentes da prestação de serviços educacionais abrangidos pelas operações do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, são custeados pelo poder público mediante a entrega de certificados financeiros do Tesouro Série E, chamados CFT-E, dependendo de onde você está falando. As instituições de ensino superior aderentes ao programa, com expressa previsão legal do seu emprego para a quitação em caráter exclusivo de tributos federais, vencidos ou vincendos, nos termos do artigo 10, caput, e parágrafo 3º da Lei 10.260 de 2001. Então, até aqui, o que a gente falou? Que quando uma pessoa jurídica de direito privado, uma faculdade privada, por exemplo, aceita aluno no FIES, o poder público é que está pagando aquele financiamento. Ele dá o dinheiro para a instituição privada e depois o aluno que conseguiu o financiamento no FIES vai pagando ao poder público, certo? E o poder público paga a entidade privada, a faculdade privada, por esse certificado aqui, certificado financiador do Tesouro Série E. E a entidade privada pode usar esses certificados para quitação em caráter exclusivo de tributos federais, vencidos ou vincendos. Então, beleza, entenderam essa lógica, né? Além disso, uma vez cumpridos os requisitos previstos no artigo 12 do mesmo diploma normativo, o FIES pode readquirir os títulos creditícios. Então, o poder público pode recomprar esses títulos que ele passou para a faculdade, para a entidade privada. Hipótese na qual o montante decorrente da operação deve ser depositado diretamente em conta dos entes beneficiários. Então, o poder público, quando quer recomprar esses títulos, esse CFT-E, ele deposita o dinheiro diretamente na conta dos entes beneficiários. E a pergunta é a seguinte: é possível a penhora dos valores decorrente de recompra dos certificados financeiros do Tesouro Série E, CFT-E? Então, é possível a penhora desses valores,
poder público recomprou o certificado financeiro Tesouro Série E, depositou o dinheiro na conta da faculdade. É possível penhorar esse dinheiro que o poder público depositou na conta da faculdade recomprando o CFTE? E aí, sim ou não? O que você acha? Pergunta interessante, né? E a resposta é a seguinte: sim, pode sim. São penhoráveis essas verbas. Para a incidência da norma constante do artigo 833, inciso 9 do CPC, que seria a impenhorabilidade, não basta a demonstração da origem pública dos recursos transferidos às instituições privadas, sendo imprescindível, então, tem que atestar a vinculação dos valores a despesas com educação, saúde ou assistência social, porquanto tal regra tem por escopo garantir a efetivação de ações de caráter social, não abrangendo por conseguinte quantias repassadas pela administração pública sem destinação específica. Tais títulos, portanto, não são compulsoriamente aplicados em educação, o que afasta a incidência da regra de impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso 9 do CPC. Além disso, quando recomprados, passam à esfera da livre disponibilidade das pessoas jurídicas aderentes ao programa governamental, sem qualquer imposição legal ou regulamentar de sua aplicação compulsória em atividades educacionais. Então, o que o STJ disse aqui é: realmente, quando o poder público paga o certificado, o CFTE, a instituição privada só pode usar aquilo para quitação de tributos federais. Beleza, tá vinculado, né? Só que quando ele recompra e deposita esse dinheiro na conta da faculdade privada lá, ela não tem mais vinculação nenhuma. O dinheiro ela pode fazer o que ela quiser. Esse dinheiro não está vinculado a nada, a nem atividade de educação, a nem a pagar tributos, nada. O dinheiro é dela, está depositado na conta dela. Então, não tem vinculação nenhuma. Como não tem vinculação nenhuma, são verbas disponíveis. Como são verbas disponíveis, são verbas penhoráveis. Estão à livre disponibilidade das pessoas jurídicas. Interessante esse raciocínio, interessante esse julgado, né? Então, vamos memorizar isso, porque isso aqui vai cair em prova. Vamos para a próxima. Cabe condenação por dano coletivo, dano moral coletivo, in re ipsa, em ação civil pública motivada por desmatamento de floresta nativa do bioma amazônico e exploração madeireira, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente? E aí, cabe dano moral coletivo in re ipsa. In re ipsa é o quê? Da própria coisa. Não precisa comprovar mais nada. É da própria coisa vai gerar o dano moral coletivo. Do próprio ato de desmatamento da floresta, sem licença, o próprio ato vai gerar dano moral coletivo. Não precisa comprovar que houve um dano excessivo, não precisa comprovar que houve um excesso nessa ofensa. E aí, é possível dano moral coletivo in re ipsa ou não? E aí, o que você acha dessa? Responde aí. Sim, o desmatamento e a exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, cuja conduta tem ocasionado danos ambientais no local, constitui infração ambiental e gera indenização por dano moral coletivo in re ipsa. Constatando-se, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, não tem pertinência para a solução da causa o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa precisamente na distinção feita pela legislação ambiental que, de um lado, impacto ambiental, alteração do meio ambiente resultante das atividades humanas, que pode ser benéfica ou adversa, é a Resolução CONAMA 01 de 86, artigos 1º a 6º, e de outro lado, a degradação e poluição, a Lei 6938 de 81, artigo 3º, inciso 2 e 3. Então, o que o STJ disse aqui é que a gente não pode falar de princípio da tolerabilidade nesse caso de degradação, de poluição, de desmatamento, porque o princípio da tolerabilidade se aplica no impacto ambiental. Impacto ambiental. Quando a gente está falando de impacto ambiental, pode se aplicar o princípio da tolerabilidade. Vamos ver até onde a gente consegue tolerar esse impacto ambiental. Por quê? Porque impacto ambiental é só uma alteração no meio ambiente, resultante de atividades humanas. O conceito é esse. E esse impacto ambiental pode ser benéfico ou adverso. Então aqui, tudo bem, a gente vai analisar qual foi o impacto, qual foi o grau desse impacto ambiental. Por outro lado, quando a gente fala de degradação e poluição, que é o caso do desmatamento,
a gente não fala mais do princípio da tolerabilidade. Não se tolera degradação e poluição, porque o impacto é sempre adverso, beleza? Isso aqui é muito importante. Assim, constatado o dano ambiental e não mero impacto negativo decorrente de atividade irregular, que por si só já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias, incide a súmula 629 do STJ, que diz o quê? Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. Então aqui o réu paga tudo. Dano ambiental, ele paga tudo. Os danos morais coletivos são presumidos nesse caso. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação dos aspectos objetivos da causa, e não subjetivos. Beleza? Então, os danos morais coletivos aqui são in re ipsa, são presumidos. Muito importante, hein? Vamos para a próxima? Caso concreto. Alberto, militar temporário, ficou cego do olho esquerdo, mas não conseguiu comprovar que essa limitação teria relação com a atividade militar. E a pergunta é a seguinte: Alberto terá direito à reforma? O que vocês acham? Ele ficou cego de um olho e não comprovou que aquela cegueira unilateral teria relação com a atividade militar dele. Não tem relação com... não comprovou nada. E ele vai ter direito à reforma, sim ou não? E a resposta, segundo o STJ, é a seguinte: sim, tem direito à reforma, sim. O reconhecimento do direito à reforma é devido ao militar temporário, não estável, no caso de cegueira, sem distinção se ela atinge um ou dois olhos, e sendo dispensável a comprovação do nexo de causalidade com o serviço castrense. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, o inciso 5 do artigo 108 da Lei 1880 de 80 estabelece a cegueira como causa de incapacidade definitiva, sem fazer distinção se ela atinge um ou dois olhos. Interessante, né? Interessante esse julgado, bem benéfico para o militar temporário. Beleza? Vamos para a próxima. O artigo 32 da Lei 9656 de 98 estabelece um procedimento administrativo para o ressarcimento pelas operadoras do ente federativo que eventualmente atenda segurado por plano privado de saúde. Então, tem um procedimento administrativo quando o SUS, por exemplo, atende alguém que tem plano de saúde. O plano de saúde tem que ressarcir o posto de saúde do SUS, que atendeu aquela pessoa que tem plano de saúde. Então tem um processo administrativo aí previsto lá na Lei 9656 e quem faz essa gestão é a ANS. Nesse contexto, pergunta-se: o ente federado pode promover diretamente ação judicial contra a operadora privada de plano de saúde para ressarcimento de valores referentes à prestação de serviços de saúde em cumprimento de ordem judicial? Ou seja, ele pode promover essa ação de regresso? Teve uma ordem judicial, mandou o ente federado atender aquela pessoa que tem plano de saúde. Ele atendeu aquela pessoa que tem plano de saúde no posto de saúde público, no hospital público, o SUS atendeu aquela pessoa. O SUS pode entrar com uma ação de regresso contra o plano de saúde, ação, ou ele tem que respeitar aquele procedimento administrativo para o ressarcimento, o procedimento previsto na Lei 9656 de 98. O que vocês acham dessa? E a resposta é a seguinte: ele pode entrar com ação de regresso direto, sim. Nas hipóteses regulares, cabe à ANS, na via administrativa, seguindo as normas infralegais que disciplinam a matéria, definir o acertamento do serviço prestado, calcular o quantum devido, cobrar o ressarcimento do agente privado operador do plano ou securitização de saúde, recolher os valores ao Fundo Nacional de Saúde e, posteriormente, compensar a entidade que arcou com os custos. Na espécie, não faria sentido seguir o rito do ressarcimento administrativo por via da ANS, na medida em que o próprio título judicial, a gente viu que foi por ação judicial, né? O SUS atendeu por uma ordem judicial da ação anterior, que continha a ordem para a prestação de serviço no SUS, já espelhava implicitamente todos os elementos necessários ao acertamento do direito ao ressarcimento em favor de quem diretamente foi obrigado a prestar o serviço, o Estado. Portanto, o procedimento administrativo protagonizado pela ANS e com destinação final ao Fundo Nacional de Saúde é uma das vias de ressarcimento, a prioritária, que atende aos casos ordinários, mas não é o único meio de cobrança.
não excluindo a possibilidade de o ente federado, demandado diretamente pela via judicial, depois se valer da mesma via, ou seja, judicial, para cobrar regressivamente os valores que foi obrigado diretamente a custear. Então, muito interessante esse julgado, né? Realmente, existe o procedimento administrativo, só que ele é uma das formas, uma das vias. O Estado pode entrar, sim, direto com a ação de cobrança, com a ação de regresso contra o plano de saúde. Não precisa ir primeiro na via administrativa, quando é o caso de cumprimento de ação judicial. Beleza? Vamos para a próxima? Qual o regime prescricional se aplica às empresas estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos essenciais? É o regime público, regime prescricional público do Decreto 20.910 de 32 e do Decreto-Lei 4597 de 42, ou o regime privado do Código Civil de 2002? E aí, o que vocês acham? Regime prescricional das empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais. É o regime público ou o regime privado? Essa é uma divergência antiga da doutrina que foi resolvida pelo STJ agora, hein? E aí, qual é o regime prescricional aplicável? Você sabe? Responde aí. A resposta é a seguinte: o regime público. Aplica-se o regime normativo prescricional das pessoas jurídicas de direito público, previsto no Decreto 20.910 de 32 e no Decreto-Lei 4597 de 42. As entidades da administração indireta com personalidade de direito privado que atuem na prestação de serviços públicos essenciais sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial. Assim, concedendo-lhes igualdade de condições em relação à fazenda pública, delegatária e originalmente responsável pela prestação de serviço público essencial, delegado. Então, segue aquela linha da doutrina que já diferenciava as empresas estatais prestadoras de serviço público de um lado e que exerciam atividade econômica de outro lado. As prestadoras de serviço público se aproximam mais do regime público. As que exercem atividade econômica, com intuito lucrativo, em âmbito concorrencial, se aproximam mais do regime jurídico privado, Código Civil. Então, nesse julgado aqui, o STJ seguiu essa lógica já apontada pela doutrina há um tempo. Então, se aplica sim o regime público se a estatal, aqui nesse caso, a empresa pública, a sociedade de economia mista, é prestadora de serviço público essencial. Muito bom, hein? Muito interessante esse julgado. Beleza? Vamos para a próxima? A quem compete processar e julgar a causa estabelecida entre particulares que tem por objeto reintegração de posse de imóvel que faz parte de uma comunidade quilombola. Faz parte de comunidade quilombola. E aí? A quem compete processar e julgar essa causa? É Justiça Estadual? É Justiça Federal? É Justiça do Trabalho? Que justiça é essa aqui que tem que julgar reintegração de posse de imóvel que faz parte de comunidade quilombola? E a resposta é a seguinte: compete à Justiça Federal. Justiça Federal. Identificado o interesse jurídico da União, explicitado pela atuação da Autarquia Federal Agrária, que é o INCRA, em matéria fundiária coletiva, notadamente envolvendo a área quilombola, suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, ex-vido o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, interesse da União. Além disso, compete ao INCRA, artigo 3º do Decreto 4887 de 2003, a tarefa de demarcação e titulação de terras ocupadas por comunidade remanescente de quilombo, o que evidencia o interesse da União na demanda, representado por meio da aludida autarquia. Importante isso aqui, hein? Competência da Justiça Federal. Vamos para a próxima? Caso hipotético. Determinada pessoa jurídica foi alvo de fiscalização ambiental que gerou auto de infração e consequente multa. Depois de recorrer, a penalidade foi mantida pela instância julgadora, que a intimou por edital, nos termos do Decreto 6514 de 2008, que permitia essa modalidade de intimação sempre que a sanção não fosse agravada. A parte alegou que esse decreto exorbitou o poder regulamentar, pois a Lei 9784 de 99 estabelece que a intimação por edital só pode ser realizada em caso de interessados sem domicílio conhecido pela administração. E a pergunta é a seguinte: houve nulidade nessa intimação por edital? E aí, o que vocês acham dessa? O que aconteceu aqui? A empresa foi multada, recorreu e, ao manter a penalidade no recurso, o recurso indeferiu, foi indeferido.
a instância julgadora intimou a empresa por edital, porque o decreto 6514 permitia, dizia que em caso em que a sanção não fosse agravada, poderia ser intimado por edital sim. Só que a Lei 9784 prevê hipótese em que é possível a intimação por edital, e dentro dessas hipóteses não está essa aqui da sanção não ser agravada, tá? Estão lá hipóteses em que a administração pública não sabe qual é o domicílio da pessoa, o domicílio desconhecido, pessoa em paradeiro desconhecido, tem as hipóteses lá da Lei 9784. E aí, tem nulidade nessa intimação por edital aqui? Sim ou não? E a resposta é a seguinte: não necessariamente. Para que seja declarada a nulidade de atos processuais, é necessário demonstrar prejuízo. É o princípio do pas de nullité sans griffe, conforme o entendimento consolidado no STJ. Nem mesmo a falta de intimação configura nulidade insanável e absoluta. Então, nem que não tivesse intimação, haveria aqui nulidade insanável e absoluta. Tem que comprovar o prejuízo. O prejuízo, conceito jurídico indeterminado que é, há de ser discernido em cada caso concreto, sendo para isso imprescindível sempre que a declaração de nulidade se fundamente nos fatos da causa e não em considerações de ordem abstrata. Consoante a sistemática adotada pelo Decreto 6514 de 2008, entre 2008 e 2019, a intimação por edital, fixado na sede administrativa e na rede mundial de computadores para a apresentação de razões finais, só poderia ocorrer licitamente quando a autoridade julgadora não agravasse a penalidade que a autuação impusera ao interessado. Então, aqui o STJ privilegiou o princípio do prejuízo, o princípio do pas de nullité sans griffe. Muito interessante, né? Muito importante esse julgado também. Vamos para a próxima. Qual é o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação declaratória ajuizada por sindicato, que condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento às expensas do FGTS das diferenças de correção monetária das contas vinculadas a fundo que são titulares os filiados ao sindicato? E aí, qual é o prazo prescricional aqui? Teve uma sentença coletiva que condenou a Caixa Econômica a pagar diferença de FGTS. Beleza? E qual é o prazo prescricional para a execução individual, para cada um dos beneficiados executar individualmente essa sentença coletiva aqui? E a resposta, você sabe? A resposta é a seguinte: o prazo é de 5 anos. 5 anos. Aplica-se o entendimento exarado pelo STF no julgamento do ARE 709/212 do Distrito Federal ao cumprimento de sentença coletiva que pretende a execução individual dos direitos referentes à cobrança de valores não depositados no FGTS. Então, esse agravo em recurso extraordinário, ARE, agravo em recurso extraordinário 709/212 do Distrito Federal. Disse que não é trintenário, não é de 30 anos, mas é quinquenal, é de 5 anos. O prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento. Aplica-se desde logo o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, ou seja, já estava em curso na data desse julgamento aqui, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos a partir desta decisão. Era o que ocorrer primeiro, beleza? Interessante esse julgado, né? Mas vamos lembrar que prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva para complementação de FGTS, correção de FGTS, é de 5 anos, prazo quinquenal. Importante, hein? Vamos para a próxima. Caso concreto. Carlinho prestou concurso público para o estado X pelo sistema de cotas. Entretanto, na heteroidentificação, foi excluído pela comissão do concurso por não se enquadrar no fenótipo negro, preto ou pardo. Por isso, ele ingressou com mandado de segurança, alegando que, apesar de não ter traços evidentemente negros, comprova documentalmente que sua ancestralidade genética conta com várias pessoas negras por ambos os lados da família. E a pergunta é a seguinte: deve ser dado provimento ao mandado de segurança de Carlinho? Ele tem razão nesse caso aqui? Ele comprovou documentalmente que a ancestralidade genética dele tem pessoas negras sim. E aí, ele tem direito a concorrer pelas cotas ou não? Importante, muito importante esse julgado, hein? E a resposta é a seguinte:
não tem direito, não deve ser dado provimento ao mandado de segurança dele. O STJ definiu o seguinte: o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial funda-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. Então, o que importa para as cotas é o fenótipo. Fenótipo são as características físicas. Ele tem traços de pessoas negras, de pessoas pretas ou pardas, ok? Então, isso aqui é muito importante. É um julgado muito, muito importante mesmo para concursos públicos. Vamos para a próxima? Os chamados cartões de descontos em serviços de saúde, que dão descontos para os seus consumidores em determinados médicos e hospitais, são equiparados aos planos de saúde, atraindo a competência da ANS para sua fiscalização. Então, esses cartões de desconto em serviços de saúde, a pessoa faz uma assinatura lá e ganha esse cartão de desconto em serviços de saúde. Ele pode usar esses cartões de desconto para alguns médicos e alguns hospitais. Esses cartões são equiparados a plano de saúde? É a ANS que vai regular esses cartões de desconto? Sim ou não? E a resposta é a seguinte: sim. A Lei 9656 de 98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seus artigos 1º, parágrafo 1º e 16, informa que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde se submetem às suas disposições, estando subordinadas às normas e à fiscalização da ANS. Qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que a diferenciem da atividade exclusivamente financeira, tal como oferecimento de rede credenciada ou referenciada, sendo exatamente esse tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos denominados cartões de desconto em serviços de saúde. Eles se assemelham aos planos de saúde em regime de coparticipação, sendo irrelevante, para efeito da tutela dos direitos do consumidor, o fato de os pagamentos aos profissionais de saúde serem realizados diretamente pelos usuários e não pelo plano de saúde. Então, o que esses cartões, o que as empresas de cartões estavam alegando era isso. Era, quem está pagando o médico não sou eu dou o cartão de desconto. Quem está pagando esse médico é o consumidor. Ele vai lá, apresenta o cartão, o médico dá um desconto para ele, o hospital dá um desconto para ele e é ele que vai pagar. Só que o STJ entendeu. Isso tá parecendo um plano de saúde por coparticipação. Não importa se não é você que está pagando, você está dando desconto. E como é que você consegue dar esse desconto? Essa é a questão, né? Então, o STJ decidiu que a regulamentação e a fiscalização dos denominados cartões de desconto em serviços de saúde são de competência da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Por quê? Porque eles se equiparam a planos de saúde, sim. Beleza? Vamos para a próxima. A variação do valor do investimento em empresa controlada ou coligada, situada no exterior, influenciando o lucro líquido da investidora, tem impacto nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL? E aí, o que você acha dessa aqui? O que a questão quer dizer é o seguinte: temos uma empresa no Brasil que é controladora ou coligada de uma empresa que está situada no exterior. E ela investiu um dinheiro nessa empresa do exterior. Essa empresa do exterior teve um lucro líquido. E esse lucro líquido aumentou e aumentou também o valor do investimento da controladora aqui do Brasil. Esse aumento desse investimento, esse ganho que essa empresa teve, a empresa investidora, vai ter impacto nas bases de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, IRPJ e CSLL? E aí, o que vocês acham dessa? Isso aqui é importante, hein? E a resposta é a seguinte: não vai ter variação, não vai ter importância não. O STJ disse que a variação positiva ou negativa do valor do investimento em empresa controlada ou coligada situada no exterior, apurada pelo método de equivalência patrimonial, embora influencie no lucro líquido, realmente influencia no lucro líquido da empresa investidora, não tem impacto nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Muito embora a tributação de todo o resultado positivo da equivalência patrimonial fosse em tese possível, ela foi vedada pelo disposto do artigo 23, caput e parágrafo único do Decreto-Lei 1598 de 77 para o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o IRPJ, e pelo artigo 2º, parágrafo 1º-C, item 4, da Lei 7689 de 88, para a Contribuição Social do Lucro Líquido, a CSLL.
mediante artifício contábil que elimina o impacto do resultado da equivalência patrimonial na determinação do lucro real, base de cálculo do RPJ, e na apuração da base de cálculo da CSLL. Então aqui tem previsão legal, duas previsões legais, um decreto-lei e uma lei, que vedam essa contagem dessa variação de resultado positivo desse investimento na controlada ou coligada no exterior para o imposto de renda e para a CSLL. Importante isso aqui, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Agora que a gente estudou o informativo especial número 14, eu vou te deixar com esse vídeo aqui do lado, em que a gente continua estudando outros temas muito importantes por flashcards e por mapas mentais também. Te vejo lá, hein?